Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Marcos. É uma alegria estar trazendo para vocês hoje essa aula que é muito especial. Os 7 astros antigos. Então, a astrologia, ela é toda fundamentada, ela é desenvolvida em torno de 7 astros fundamentais. Toda a sua harmonia, a distribuição dos signos, né? E, enfim, 7 dias da semana, 7 pecados capitais, muitos sistemas simbólicos são baseados em 7 astros apenas, né? Não em 10 como na astrologia moderna, né? É ensinado. Então, hoje, passa de conta que os 3 astros transsaturninos não foram descobertos. Tá certo? Escute de mente aberta, sem ideias preconcebidas, sem dizer que as pessoas que usam apenas os 7 astros fundamentais são retrógrados, são amantes do passado. Tá certo? Fique de mente livre de preconceito. Certo? Depois eu vou fazer ao final um comentário, né, do que pessoas estudiosos, né, livros até, recomendam o que eles pensam sobre os astros transsaturninos e como é possível você colocar dentro do sistema simbólico da astrologia mais antiga sem se mexer, né, sem desfigurar a astrologia que foi legada pelos caldeus, pelos gregos, certo? Ok, então a ordem dos caldeus é, começa do Sol, que está relacionada ao domingo, a Lua está relacionada à segunda-feira. Depois, deixa eu fazer uma ligação aqui. Depois temos Marte, que está relacionada à terça-feira. Depois, Mercúrio, que está relacionada à quarta-feira. Até um dos motivos que geralmente eu gosto de fazer minhas lives na quarta-feira, né? Depois nós temos na quinta Júpiter, que são os glifos dos planetas, né? Que a gente tem que se familiarizar. Aqui nós temos na sexta-feira, que é o dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo, Vênus, e sábado, que é representado por Saturno. Aqui voltamos novamente, iniciamos a semana com o Sol, tá certo? Então, os antigos eles atribuíam relações, analogias com todos os astros. Eles associavam a pessoas, a animais, a profissões, a objetos, deixa eu ver o que mais, a sentimentos, deixa eu ver o que mais, cores, metais, tudo no mundo poderia ser simbolizado por um ou mais planetas. Por exemplo, minha camisa aqui, verde, associada a Vênus, né? Um lápis desse, de escrever, Mercúrio, né? Um relógio, Saturno, né? Então,
uma flor bonita, um objeto bonito, um perfume, a Vênus. Leite, bebida alcoólica, Lua. Faca, uma faca, um objeto pontiagudo, Marte. Marte. Então, um livro que traz a ideia da sabedoria ao Júpiter. Então, os planetas, eles podem significar várias coisas, certo? Em diferentes contextos astrológicos, em diferentes métodos de interpretação, em diferentes objetivos. Pode representar também partes do corpo, os signos também vão representar, mas os planetas também têm as suas atribuições. Por exemplo, Sol e a Lua representam os olhos, o coração, o estômago, no corpo. Pode representar também, por exemplo, a autoestima, pode representar os ciclos, as glândulas responsáveis pelos líquidos. Aqui Vênus, os órgãos reprodutores, os rins, o sistema nervoso, o fígado, o sangue, os músculos, Marte, os ossos, Saturno. Então, os antigos eles fizeram analogias com muitas coisas, né, relação com tudo, na verdade, que existe no reino sublunar com os 7 astros. Então, é necessário fazer um estudo detalhado, né, dependendo do tipo de astrologia que você quer utilizar, quer praticar, né? Obras como a Astrologia Cristã, William Lilly, ele tem uma lista, né, com várias relações com plantas. Então, se você quer fabricar ervas medicinais, tem uma relação com plantas, com animais, como eu já falei, com tudo no mundo. Se você quer trabalhar com metalurgia, com alquimia, tudo tem que estar relacionado, né? E até no momento astrológico adequado para você fazer esses trabalhos e funcionar bem, funcionar com fluidez. Na magia, você vai trabalhar magicamente, você vai precisar saber dos aspectos envolvendo os planetas que você quer trabalhar, os assuntos. Cada planeta rege um assunto específico. Por exemplo, a agricultura está relacionada com Saturno, né? Cirurgias com Marte, casamento com Vênus e assim por diante, né? Estudos com Mercúrio, com Júpiter, né? A filosofia do Júpiter, a religião do Júpiter. Então, nós vamos trazer aqui alguns significados agora, tá certo? Gerais, para o objetivo aqui maior do nosso curso, que é mapas natais, tá certo? Então, aqui, cada planeta desse pode representar uma pessoa, um tipo de pessoa, universalmente, certo? Pode representar também uma determinada profissão, né? Então, vou começar aqui, do Sol. Então, o Sol, ele está relacionado a figuras de autoridade, representa o brilho, a nobreza, o ouro, né? O metal ouro. Então, por exemplo, se você tem alguma relação do Sol com a sua casa 10, pode representar um trabalho que envolve destaque, nobreza, liderança, né? O ouro, pode trabalhar com ouro, por exemplo, né? Já aqui a Lua, ela representa, assim, o Sol,
ele geralmente, em mapas diurnos, depois a gente vai explicar isso, ele representa o pai, figura paterna, universalmente. Acidentalmente pode ser qualquer outro astro, mas universalmente é o Sol, certo? A noite é o Saturno, que representa o pai, mas isso pode variar. A Lua representa pessoas que cuidam das outras, até a Lua ela orbita ao redor, né, da Terra, ela simboliza o cuidador, a enfermeira, a babá, a mãe, uma pessoa popular de prestígio. Ela pode representar a própria mãe, né, principalmente em mapas noturnos, quando o sol está abaixo da linha do horizonte. A esposa também, né? Pode representar água, trabalho com líquidos, com o mar, né? Com bebidas alcoólicas, tudo isso está relacionado com a Lua. Metal prata. Marte está relacionado com militares, pessoas que trabalham com armas, com fogo, açougueiros, né? Em Portugal chama de nome outro, palavra, parece que é carniceiro, chama em Portugal. Nome feio, né? Aqui a gente chama de açougueiro, né? Pessoa que mata um animal para vender, para comer. Militares, policiais, todo mundo que mexe com arma, com objeto pontiagudo, né, com lâminas, pode ser representado profissionalmente por Marte. Deixa eu ver o que mais. Pessoas agressivas, né? Lutadores também, isso que tem uma arte marcial, né? Já Mercúrio está relacionado com intelectuais, contadores, médicos, ladrões também, né? Deixa eu ver o que mais. Pessoas que têm grande eloquência, vendedores, né? Tudo está relacionado a Mercúrio. Mercúrio, como eu disse, está relacionado com escrita, com transmissão de conhecimento, com oratória, tudo está relacionado, estudos, tudo está relacionado com Mercúrio. Contabilidade também. O Júpiter, ele já representa sacerdotes, pessoas relacionadas à lei, juízes, filantropos. Padres, sacerdotes, pais de santo, tudo está relacionado a Júpiter. Certo? O objeto, quer dizer, o metal do Marte, que eu esqueci de dizer, é o ferro, o metal do Mercúrio é o próprio Mercúrio. De Júpiter é estânio. Certo? Estânio. E é isso, né? Em profissões que estão vinculadas a Júpiter, é isso. Pode representar um livro, né? Algum pergaminho sagrado, algum texto sagrado ligados a Júpiter. Vênus está relacionada principalmente a mulheres, a artistas, a pessoas de grande beleza, pessoas hedonistas, dadas aos prazeres, né? Principalmente mulheres, geralmente mulheres mais jovens, certo? Objetos de arte, tudo que é bonito é representado por Vênus, né? A estrela mais brilhante, né? Então tudo que brilha é bonito, né? Associado a Vênus. E isso. Está relacionado também a perfume, a flores. Então, esse tipo de. Você tem como significador Vênus, tem alguma coisa importante com Vênus, por exemplo, relacionada à sua carreira,
pode estar relacionado a isso, a arte, a decoração, a beleza, a mulheres. Já o Saturno e o metal de Vênus é o cobre. Já Saturno, ele representa aquilo que é antigo, então pode representar velhos, eremitas, coisas isoladas também, coisas pesadas. Por isso que o metal é o chumbo, né? Pesado como o chumbo, né? Então, pesado, coisas pesadas, também pode representar trabalhos que envolvem a morte, pessoas que trabalham numa funerária, pessoas que trabalham com agricultura, com a terra, com o tempo, inclusive cartomantes, astrólogos, pode ter a ver, certo? Inclusive eu tenho Saturno, né, na minha casa 10. Então, Saturno na minha casa 10, trabalho com oraculista. Mas também está relacionada a trabalhos de responsabilidade, né? Então tudo está vinculado a Saturno. E o metal, como eu já falei, é o chumbo. É necessário que você associe cada um desses 7 astros também a uma qualidade primitiva. Certo? É importantíssimo. Na hora de você fazer a avaliação de um mapa natal, na hora que você vai calcular o temperamento, se você não sabe qual é o temperamento, a qualidade primitiva de cada astro, você fica perdido. Tem que saber. Então vamos lá. Sol é quente e seco. Quente e seco. Expansão e secura. Lua é fria e úmida. Assim, tem também a questão de ser benéfico ou maléfico. Certo? Eu vou explicar por fim. Então, os luminares, eles não entram nessa categoria maléfico, benéfico, certo? Geralmente são benéficos. Só é benéfico por aspecto e maléfico por conjunção, por causa do conceito da combustão. Depois eu vou explicar isso aí. Sol quente e seco. Lua fria. Certo? Sol é dono da seita diurna, a Lua dona da seita noturna. Outro tema também que a gente vai falar. Marte é extremamente quente e seco. Por isso que ele é considerado maléfico. Certo? Porque Marte é extremamente quente e seco. O seu calor é abrasador. Né? Então, se relaciona com o excesso de calor e por isso dificulta a vida, né? De alguma maneira. Os maléficos, para que vocês entendam, não é que eles só vão fazer o mal, não é isso. Um planeta é bonzinho, o outro é mau. Não, não é assim, certo? Mas até as coisas boas que os planetas maléficos fazem são por meios assim pouco confortáveis, eles são desconfortáveis. Se eu fosse renomear planetas benéficos e maléficos, eu diria que são confortáveis e desconfortáveis. Certo? Mas é isso. Então, Marte é extremamente quente e seco. Mercúrio, ele é frio e seco. Certo? Frio e seco. O Júpiter, ele é quente e úmido. O Mercúrio ele não entra nessa categoria de maléfico e benéfico. Ele pode ser maléfico ou benéfico dependendo da posição dele no mapa, dos aspectos, das casas, certo? Não é neutro.
O Júpiter, ele é benéfico, certo? Ele é quente e úmido. Assim como ele expande, ele também acolhe. Então é quente e úmido. E é chamado grande benéfico. Vênus também é quente e úmido. Assim como ela expande, ela também agrega. Pequena benéfica. Saturno é extremamente frio e seco. Por isso que ele é chamado de o grande maléfico. A gente pode atribuir também sentimentos, né? A autoestima, a timidez, a coragem, a curiosidade, né? Sentimentos, o comportamento, a curiosidade, a capacidade contemplativa do Júpiter, busca pelo prazer, o próprio prazer aqui na Vênus, né? O medo de Saturno, né? Saturno é um planeta do medo, a responsabilidade, do estresse, né? Então, a gente não vai entrar nesses detalhes aqui, mas até na astrologia médica, esses astros eles têm relações com determinadas glândulas, com determinados hormônios. Né? Por exemplo, se a gente for associar Saturno aqui, provavelmente, né, a gente vai entender que ele está responsável pelo cortisol, né? Pelo estresse, que ele cobra a responsabilidade. Então, a astrologia é um corpo completo. Certo? Ok, então falamos das qualidades primitivas, dos 7 astros, e agora nós vamos falar de uma tradição interessantíssima, que é de dar inveja a qualquer sistema assim, psicológico. Certo? Vocês vão notar que a astrologia assim, mais antiga, mais tradicional, ela não fica devendo em nada nesse termo psicológico a essa astrologia humanística, né, evolutiva aí dos modernos, não. Certo? Não fica devendo mais em nada. Certo? Então os caldeus, eles desenvolveram um sistema onde essa estrela de 7 pontas aqui, você contemplar ela, entender ela, vai permitir com que você realize um trabalho de transmutação, de alquimia da sua própria personalidade, aprendendo a corrigir os seus defeitos a partir dessa estrela. Porque cada astro desse, ele está relacionado com um vício capital, aqui no mundo cristão chamado de os 7 pecados capitais, né? Mas era uma coisa já estudada, já analisada, contemplada pelos antigos astrólogos há centenas e centenas de anos. Né? Então, esse sistema, ele diz o seguinte: o Sol, ele é o astro da autoestima, da alegria, da generosidade. Certo? O Sol é a fonte. Se eu sou a fonte, eu sou generoso, eu tenho autoestima. Né? Então, isso vem do Sol, do nosso Sol interior. Mas o Sol, quando ele passa a se sentir muito cheio de si, se torna a soberba, o orgulho. Né? Então, esse orgulho negativo, ele, para ser equilibrado, ele precisa de um elemento que está relacionado com o próximo astro na ordem dos caldeus. No caso, é a Lua. Por que a Lua? Porque a Lua é empática. Ela supera o egoísmo e a vaidade do Sol, porque ela é empática e tem humildade. Então, se eu analiso, se eu me observo, até a astrologia, a análise do seu mapa, a gente pode chegar à conclusão. Provavelmente você sabota a sua vida por causa do vício capital do Sol. Então, procure desenvolver, através do elemento da Lua,
esse equilíbrio. Né? Então, a Lua, ela é empatia e também a humildade. Por quê? Porque ela reflete. Né? Mas também a Lua, ela tem um vício. E o vício dela é a preguiça. Vou colocar aqui. Não, vou escrever não vai sujar e talvez não caiba tudo aqui. Mas a Lua, ela representa o vício da timidez, da preguiça. Certo? Então ela precisa de um outro astro para ajudar ela a superar essa fraqueza. E esse astro é o próximo. É o Marte. Certo? Por quê? Porque Marte é um planeta da diligência, do esforço, do trabalho. Né? E Marte também é a coragem, que vence a timidez. Né? Então, tanto a diligência que vence a preguiça, quanto a coragem que vence a timidez lunar. Então, daí, vocês prestem atenção que até as virtudes e os defeitos dos signos vão estar relacionados com essas atribuições que nós estamos mostrando aqui. Tá certo? Preste atenção. Então, Marte, porém, ele tem um defeito também, que é o defeito da ira. Né? Da ira, daquela raiva incontrolável, né? Da impulsividade, agir por impulso. Né? É o que faz você perder a cabeça discutindo ali por política, por futebol, né? de agredir a pessoa, de pegar uma arma e matar a outra pessoa. Isso vem de Marte. Mas a impulsividade também, né? Agir por impulso. Mas Marte, ele pode ser equilibrado através da virtude de Mercúrio. Certo? Então, Mercúrio, ele já vai ter o conserto para a ira de Marte, porque Mercúrio é racional. Ele é racional, ele analisa, né? Ele pondera as coisas, ele consegue trazer um pouco de racionalidade para o processo. Né? Porém, esse Mercúrio, ele tem essa racionalidade, essa capacidade analítica de se comunicar, de resolver a coisa na base da conversa, né? Da habilidade, não da força bruta de Marte. Mas Mercúrio ele tem um defeito também capital, que é o que é que a gente, muitas das vezes, até sem querer, tem quando observamos alguma coisa, quando tomamos conhecimento? Inveja. Você só inveja alguma coisa que você conhece. Né? Ou você vai invejar o que você não conhece? Claro que não. Então, com o conhecimento vem a inveja de Mercúrio. Para equilibrar essa inveja de Mercúrio, nós precisamos da virtude de Júpiter. Qual a virtude de Júpiter? A virtude de Júpiter é a filantropia. É fazer o bem ao próximo. É proteger o próximo. O Júpiter, eu estava vendo uma reportagem que Júpiter ele defende muitos, como é que chama? Aqueles asteroides que poderiam, porventura, né, cair aqui na Terra, toca em Júpiter. Ele tem essa qualidade de ser protetor, de ser filantrópico, de ficar feliz com o bem do outro, de ser caridoso. Então, Júpiter equilibra a inveja gosta de compartilhar, né? Não de invejar. Mas Júpiter, ele também tem o seu vício capital, que é a gula. Gula, a gente
acostumado a relacionar apenas a comer muito e comer assim desenfreadamente. Mas a gula vai além disso. Você assiste uma série de 20 episódios, né? Assim, sem parar, sem nem dormir, aquela compulsão, né? De venha mais e venha mais. Quando você bebe uma grade de cerveja, 2 litros de uísque, né? 3 pizzas completas, né? Isso aqui é a gula. O excesso da gula. Né? Então, esse excesso da gula, essa compulsão, ela é equilibrada pela virtude de Vênus. Qual a virtude de Vênus? O equilíbrio. Isso que ela rege Vênus. Né? Então, ela é equilibrada. Então, ela vai equilibrar esses excessos de Júpiter. A justa medida, o equilíbrio, a harmonia. Né? Gosta das coisas limpas, né? Bem arrumado. Você quando está no agudo, você come feita, parece um animal, né? Caindo, né? Resto de comida aqui, se suja, né? Fica lambuzado de sorvete, dependendo daquilo que você vai comer. Então, o equilíbrio de Vênus é o que ajuda a superar o vício de Júpiter. Pode estar relacionado tanto à gula quanto ao alcoolismo, a questão das drogas, né? Júpiter. Por isso que relacionam o alcoolismo ao signo de peixe, né? O signo de peixe, a Sagitário, né? Aqui os dois têm como regente o Júpiter. Vênus também tem o seu defeito, que é a luxúria. E o que é a luxúria? Luxúria é ir em busca dos prazeres sem a devida responsabilidade, o devido compromisso. Usa, por exemplo, nas relações afetivas, usa os corpos das outras pessoas como meros objetos, depois descarta, sem se importar se a pessoa vai sofrer ou não. Isso está relacionado à luxúria. Certo? Como também a questão de ser... Lembra um pouco a preguiça, mas não é bem a preguiça, assim, gosta de muita facilidade. Né? Também está relacionado com o defeito de Vênus. Como supera essa luxúria de Vênus? Através da disciplina e do compromisso de Saturno. Tanto é que Saturno tem até um anel, né? É o único planeta que tem um anel, os anéis, né? Pelo menos visíveis assim. Saturno é o planeta do compromisso, da responsabilidade. Né? Nada de errado, ter prazer, mas com responsabilidade. Então, Saturno representa o compromisso, a responsabilidade, a castidade, no sentido de se preservar, não se envolver em relacionamentos, vamos dizer assim, sem compromisso, né, de forma leviana. Essa é a virtude de Saturno, compromisso. Né? Até, você vê que até os benéficos, quer dizer, os maléficos têm virtudes e os benéficos têm defeitos também, né, quando estão desequilibrados. Então, o Saturno, porém, ele tem também o seu defeito, que é a avareza, né, a avareza e a ambição. E a ambição é motivada pelo medo. Né? Medo de não ter o que comer, medo de não ser visto como os outros, né? Medo de ficar para trás, medo de ficar sozinho, medo de não ter o suficiente,
medo de morrer, medo de envelhecer e não ter, né, o recurso. Então, a avareza, por isso a avareza. Como superar a avareza? Como é que supera esse medo saturnino? Através da autoconfiança do Sol e a sua generosidade. O Sol é o grande doador, né? Doa luz e vida para todo o sistema solar. Então, esse sistema, e essa ordem, ela é fundamental em muitas outras técnicas preditivas. Inclusive, por exemplo, a técnica das firdárias. Essa ordem, ela pode ser útil tanto nas técnicas preditivas, quanto numa abordagem mais psicológica, de trabalho interior, de alquimia do seu sistema psicológico. Você purificar a sua alma. Então, temos esse sistema. Mas eu fiquei de falar, interessante que fica parecendo quase um pentagrama, fica parecendo um ser humano, olha só. Fica parecendo um ser humano e com asas, né? Então, um ser humano divinizado, né? Evoluído, pode representar justamente isso. Certo? Essa estrela de 7 pontas. Próximo passo da evolução do ser humano. Nós estamos aqui para trabalhar para avançar na escala de evolução. Mas eu fiquei de falar para vocês dos outros astros, né, que são comumente utilizados dentro da astrologia moderna. Assim, quem não sabe qual o signo que cada astro desse rege, tá certo? Vou colocar aqui, Sol é Leão, a Vênus é Touro e Libra, Mercúrio, Gêmeos e Virgem, a Lua Câncer, Saturno, Aquários e Capricórnio, Júpiter, Sagitário e Peixes, Marte, Áries e Escorpião. Certo? Aí você já leu algum manual, leu em alguma revista, viu no site, viu num vídeo do YouTube, sei lá, onde tenha visto. Mas Escorpião não é regido por Plutão, não. Aquários não é regido por Urano. E Peixe não é regido por Netuno. Não é assim, não? Funciona? Não. A tradição astrológica, a astrologia antiga, os regentes são só 7. Certo? Na aula 2 eu explico como essas regências foram atribuídas. Certo? Mas o que dizer desses astros transaturninos? Eles são inúteis? Eles são inválidos? Muita gente nem considera esses astros. Certo? Muitos astrólogos nem sequer consideram esses astros. Eu acho isso um exagero, certo? Claro, eles não regem signo, de fato, porque essa atribuição de signo não é uma coisa arbitrária que você mesmo impõe, que eu acho, que eu achei, vai valer e pronto. Não é assim, certo? Tem aqui algumas sugestões, caso você queira pesquisar, onde o astrólogo John Frawley
né? Ele diz, olha, faça o teste. Você quer um livro de astrologia horária. Faça um teste, faça as suas questões horárias com os astros tradicionais e com o acréscimo dos transaturninos, para você ver onde é que você vai acertar mais. Então ele diz, olha, abandone isso aí. Alguns até, como Adonis Saliba, aqui também, ó, o Tratado das Esferas diz que aqui, embora tenha alguma relação, sim, certo? Depois eu vou até aqui colocar o símbolo deles para vocês. Aqui no Tratado das Esferas também diz que não tem nenhum sentido colocar os transaturninos como regentes de signos, certo? Já nesses livros mais modernos, como por exemplo esse, já recomendo direto os transaturninos regendo Escorpião, Aquários e Peixes, certo? Aqui já manda direto, certo? Mas esse cara aqui, ó, Adonis Saliba, brasileiro, nesse livro de astrologia horária, ele diz o seguinte: os 7 astros tradicionais, eles têm uma energia mais aqui da Terra. E os transaturninos são uma energia mais sutil, vamos dizer assim. Então, nesse sistema, você pode utilizar os transaturninos como uma mensagem, né, como um astro que é corregente, vamos dizer assim, mas o principal deve ser considerado o tradicional, certo? Como eu faço, certo? Como eu faço? Eu dou, claro, vou dar preferência sempre aos 7 principais, certo? Até porque muitas outras técnicas de interpretação não dá para você colocar os outros porque não dá. São apenas 7. Não tem firdade de 10 astros. Certo? Não tem. Mas o que é que eu faço? Eu uso os transaturninos em determinadas circunstâncias. Certo? Quando um astro tradicional está dizendo alguma coisa e o transaturnino está dizendo também algo parecido, eu disse, olha, aí eu trago um complemento. Algumas pessoas eu já vi se referindo aos transaturninos como um astro que pode ser visto como uma estrela fixa que caminha aí, que se dependendo se estiver numa conjunção, estiver angular, ele pode trazer algum significado, né? Então, sim, certo? Dá para se aproveitar alguma coisa, mas o grosso mesmo, o principal da sua interpretação do seu mapa, né, pelo menos como eu faço, é baseado apenas nos 7. E se um Transaturnino, Urano, Netuno e Plutão está lá também, como complemento e diz a mesma coisa que um antigo já está dizendo também, eu pego e incluo também, menciono. Né? Mas eu não vou desdizer o que um antigo já está dizendo, certo? Não vou fazer essa loucura não. Mas, em relação a que os transaturninos, deixa eu colocar aqui o desenho deles, deixa eu colocar aqui o Urano, Netuno, e o Plutão. O Urano, ele está relacionado à tecnologia, a divórcio, certo? A terremoto,
Já o Netuno está relacionado a drogas, né? Está relacionado a ilusão, a misticismo. O Plutão, ele está relacionado ao poder e à regeneração, certo? Ao poder e à regeneração. Então, não é que você não possa utilizar, certo? Poder até pode, né? Algumas pessoas levam a astrologia, interpretam a astrologia mais como algo assim mais psicológico, como maneira de ser, e esquece o lado preditivo, aí é fácil de colocar dentro da interpretação e passar despercebido, que não está certo, né? Mas eu prefiro seguir uma coisa que já tem um corpo lógico, harmonioso, do que é uma coisa inventada arbitrariamente, certo? Esse é o motivo de eu não utilizar, assim, de forma mais prática, esses 3 transaturninos, e eu nem sequer dar as qualidades primitivas dele, certo? Porque eu não levo em consideração, não levo em conta, assim como eu não vou levar em conta uma estrela fixa que está em conjunção com o ascendente no cálculo do temperamento, certo? Ela vai ser importante na hora de interpretar, mas eu não conto no cálculo do temperamento. Entendeu? Ok. Acredito que falamos sobre tudo que era necessário falar hoje. Claro, ainda tem muito mais coisa para falar sobre esses 7 astros. Porque além deles terem todas essas atribuições, regerem um signo, ou 2 casos, né, os luminares regem só um, os demais regem 2. Eles têm outras atribuições, eles ficam fortes também por conta que eles regem triplicidades, vou explicar o que é. Regem também, eles têm a gente vai ver a tabela de divindades, eu explico melhor. Tem as exaltações, onde eles ficam fortes, onde eles ficam fracos, tem os exílios, tem as exaltações, tem as quedas, né? Então, cada astro tem uma série de atribuições, significados, e a gente ainda vai falar muito sobre eles aqui, mas o principal é que vocês entendam isso, as atribuições fundamentais. Certo? Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, o seu comentário, a sua opinião aí sobre o que é que você acha, né, desse tema. Querendo marcar o seu mapa particular comigo, né, o seu mapa natal, é só entrar em contato. Se quiser fazer uma contribuição, uma doação para o canal, está gostando dos vídeos, está lhe ajudando de alguma forma, se quiser colaborar, certo? Eu deixo sempre aí o endereço, a chave para as contribuições, tá bom, gente? Mas, muito obrigado, agradeço a todos e espero vocês no próximo encontro, se Deus quiser. Valeu?